Sob o olhar da pedagogia da autonomia, convidamos ao palco o educador da Escola da Ponte, localizada em Vila das Aves, Distrito do Porto, em Portugal, José Francisco Pacheco, que foi condecorado pelo presidente da República de Portugal, Jorge Sampaio, com a Ordem da Instrução Pública. Exatamente do Brasil, de que vós tendes uma imagem talvez negativa, talvez positiva, não sei. Eu iria falar do Brasil, que eu conheço desde há 10 anos, no campo da educação, muito rapidamente, esperando que a primeira pergunta chegue. E falar de 3 grandes doenças da educação brasileira que provocam algo que é comum eu escutar, que há falta de mão de obra especializada, falta de qualificação profissional, etc, etc. Isso é sentido no campo da indústria. Pois o primeiro síndrome, o primeiro grande problema do Brasil da educação é aquilo que eu chamo de síndrome do vira-lata, que é a síndrome que o Nelson Rodrigues definiu. Isto é, na educação do Brasil há uma tendência enorme de se considerar que tudo aquilo que vem de fora, da Europa, dos Estados Unidos, é que é bom e que o que está cá dentro não presta, quando é o contrário. O relatório da Fiesp, um relatório de 2010, que fala da corrupção no Brasil, fala exatamente disso. E eu não vou dizer aquilo que está na internet, basta carregar no Dr. Google que aparece lá tudo, e o que está escrito eu não digo, estou a falar coisas que não estão lá, vocês sabeis ler e desler depois, mas lá diz que o sistema educativo brasileiro desperdiça anualmente 56 bilhões de reais. E produz 14 milhões de analfabetos funcionais. 44% de aluno que não completa o fundamental dentro da idade correspondente à fase ou série. E por aí vai. Porquê? Porque nós estamos a importar teorias fósseis no Brasil. Mas eu vou falar um pouquinho do que está bem no Brasil. Segunda síndrome é a síndrome do pensamento único. Essa é outra doença que tem afetado imenso o sistema educativo brasileiro. E é uma síndrome que consiste em considerar que existe um mesmo modelo epistemológico eterno. Isto é, escola é aula, prova, aquelas coisas todas que a gente vê por aí, quando não é nada disso. Damos o empreendedor de um dos maiores defensores do voto distrital, o presidente do Centro de Liderança Pública CLP, Luiz Fernando Dávila. Pequeno cidadão lá em frente àquele grande palácio ali, isso é o Brasil de hoje. É um Estado gigante, ineficiente, que te trata como um ponto insignificante no meio disso. O Brasil que a gente precisa construir é esse, em que o cidadão é maior que o Estado, em que o cidadão vai ditar para o Estado o que ele quer, em que o cidadão é o condutor da política pública. Essa é uma transformação cultural muito importante a ser feita. Pensa, qual é aquele Estado lá de cima? É aquele que gasta 85 bilhões na corrupção. É aquele que nos faz ter a legislação trabalhista mais antiquada do mundo. É aquele que gasta 40% do PIB em gastos correntes e não vem nada de volta para você. É aquele que tem um dos piores sistemas educacionais do mundo. Esse é aquele Brasil. E se nós não fizermos nada, aquele Brasil se perpetua. Aquele Brasil, aquele Estado, mata a sociedade. Aliás, é justamente o que está acontecendo na Europa. 30 anos de inércia em fazer as reformas estruturais. 30 anos ao não cair a ficha que um Estado assistencial criado depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa crescia e quando a demografia era favorável, não existe mais. Quando a demografia decrescente e com a economia crescendo 1,3% ao ano, aliás, Itália, que está na marca do pênalti, foi o país que nos últimos 10 anos cresceu ao ritmo do Afeganistão e do Zimbábue. Por quê? Porque o Estado é daquele tamanho. O Estado mata a sociedade, mata o espírito empreendedor, não deixa o Estado crescer. Nós precisamos desse Brasil. O Brasil onde o cidadão vai dizer o que o Estado tem que fazer para ele. Isso aqui tem tudo a ver com o que MBVille estava falando. O que ele falava? É a corresponsabilidade. É nós participarmos. É nós chamarmos a responsabilidade para nós mesmos, para fazer as mudanças.
E não ficar esperando que alguém vai fazer isso em Brasília por você, ou que alguém vai fazer isso no Congresso Nacional por você. Quem faz a agenda política de um país é a sociedade. Começa a pressionar, começa a mostrar que você não vai só fazer uma passeata na rua e depois voltar para casa e voltar ao seu cotidiano. Começa a mostrar com sinais e ações que aquilo precisa ser inserido na pauta política para você ver se Brasília não reage. Aliás, ficha limpa é um exemplo. A sociedade se mobilizou, mesmo sendo contrário ao interesse do Congresso, acabaram votando. As diretas já, ninguém recebeu voto ou mandato oficial ou autoridade para se fazer um movimento que levou mais de 1 milhão de pessoas e que foi fundamental no processo de redemocratização do Brasil. Ninguém deu voto ou poder para que os jovens fossem à rua derrubar o Collor. Ou seja, quem determina a agenda da sociedade somos nós. Então, convidamos o presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz. Convidamos também o primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Benjamin Steinbrück, o Silvio Gomide, que é o diretor titular do Comitê dos Jovens Empreendedores da Fiesp, e como moderadora deste painel, a Andréa Bier, que é presidente do Ação Jovem, grupo que reúne jovens empreendedores da Bolsa de Valores. Eu vou falar para vocês, fundamentalmente, de valores, de pilares, de inspirações e, finalmente, de gestão. Eu tenho muito claro, para mim, estes 4 valores que norteiam a minha vida e que, hoje, norteiam também a vida da empresa que eu sou presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar. Esses valores são humildade, determinação e garra, disciplina, equilíbrio emocional. O que é humildade? Vou passar muito rapidamente por todos. O que é humildade? Humildade não é usar roupas velhas ou fazer votos de pobreza. Humildade é a gente acreditar que a gente nunca sabe tudo, que a gente sempre pode aprender mais, que a pessoa que está na nossa frente pode te contar e pode dizer coisas que sejam mais importantes ou mais interessantes do que aquilo que você está pensando, que você tem sempre muito a aprender, é você saber ouvir, é você saber dialogar, é você saber aceitar a opinião dos outros. Isso é humildade, e é uma das coisas mais importantes da vida, segundo aquilo que eu acredito. O segundo é determinação e garra. Eu acho que a gente tem que ser determinado. A gente tem que saber o que quer. A gente tem que ter uma meta na frente. A gente tem que saber o que perseguir. E aí, perseguir com muita determinação e com muita garra. Eu acho que é assim que se constroem as coisas importantes nessa vida. Desculpa, eu mudei. O terceiro ponto é... Esse negócio não anda para trás, né? Acho que não, né? Deixa eu ver. Não. Voltou. O terceiro ponto é disciplina. Disciplina é quase que uma ferramenta para você conseguir aquilo que você pretende, que você quer alcançar com a sua determinação e garra. Eu sou uma pessoa que, como dizem, eu sou irritantemente disciplinado. Agora, para mim, é realmente uma arma, uma ferramenta. Se eu não tivesse a disciplina que eu tenho, eu não conseguiria fazer aquilo que eu faço. Eu não conseguiria fazer ter o meu lazer, o meu trabalho, os meus esportes, a minha vida com a minha família, a minha atenção para os meus filhos, enfim, as coisas que eu tenho. Para isso, eu consegui tudo isso, eu sou um sujeito disciplinado. Eu faço agendas, eu faço rotinas, eu adoro as minhas rotinas, até porque sou eu que faço. Então, dentro dessa disciplina, eu consigo fazer muito mais coisa do que eu poderia fazer se eu deixasse um pouco ao acaso.